Me conte um pouquinho mais sobre você. Eu tenho certeza que você já recebeu essa pergunta numa entrevista, num processo seletivo, e eu tô aqui para te ajudar a respondê-la de uma maneira simples, com o método que eu utilizo, que já me fez passar em empresas como XP, Johnson & Johnson, Safra e diversas outras empresas que eu já fiz processos seletivos. Então eu tô aqui para tentar te ajudar com técnicas que funcionaram para mim. Pode não fazer muito sentido no começo que eu for falar, mas no final do vídeo vai se encaixando as pecinhas e é uma dica muito mais avançada do que parece. E a dica é: monte uma ordem cronológica da sua vida. Eu vou te ensinar a fazer isso, eu vou mostrar como eu faço e vou também dar meu speech, meu pitch de como eu me vendo. Quando alguém me pergunta sobre mim, o que eu faço, quem sou eu, é isso que eu vou responder para vocês e vou construir e ajudá-los a criar isso também. Junto com os membros do canal, a gente já fez simulação de processo seletivo, de entrevista, e eu ajudo eles, caso eles queiram melhorar nesse processo, nas mentorias eu consigo auxiliá-los. Então caso você queira se tornar um membro, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo. A dica é: vou construir uma ordem cronológica dos maiores eventos que eu tive na minha vida. E são várias pecinhas que você vai encaixando, eventos que você relembra, que são importantes, que marcaram a sua vida. E o que eu vou te ensinar agora é utilizar a estratégia do storytelling para pegar esses eventos e moldá-los, construí-los para você se vender melhor. Para você chegar lá na hora e ter um speech meio que modular, você poder encaixar certos eventos que se encaixam em diferentes situações. E uma vez que eu fiz isso, abriu, explodiu minha cabeça. Em todo o processo seletivo que eu sou a pessoa do pitch mais diferenciado, porque quando você está ali numa sala de 50 pessoas, todo mundo tem que se apresentar, é sempre aquela mesma coisa: oi, eu faço faculdade X, tenho tantos anos. Quando eu chego, na hora que eu faço o meu pitch, eu conto uma história, eu motivo as pessoas, eu brinco com a emoção delas. É uma história bem estruturada, com altos e baixos, e eu vou te ensinar a fazer isso agora. Se eu te perguntasse agora, faz esse exercício: quem é você? Me conte um pouquinho mais sobre você. O que você falaria? Provavelmente você está num ambiente ali de tensão, de entrevista, você vai falar: não sei responder, putz, eu não tenho muito para contar, minha vida não é muito interessante. Ou o pior de todos, que é: eu sou resiliente, inteligente, prudente, determinado, focado, mas um pouquinho bagunçado. Cara, todo mundo que fala das características sem contar uma história que mostra aquelas características, pra mim é a maior furada e é a coisa mais clichê que acontece em processos seletivos, e eu vou te ajudar a evitar isso. Então chegou a hora de a gente construir a minha e eu vou te dar as dicas no final de como montá-las da melhor maneira. Quando eu montar a minha, já fica bem claro pra você como você deve montar a sua, tá? Uma estrutura bem similar, brincando com a emoção das pessoas. Mas nesse primeiro momento, o primeiro desafio é: pega um papel, uma caneta e começa a desenhar um fluxo ali, uma linhazinha com os maiores eventos da sua vida em ordem. Em ordem é muito importante. A gente precisa de uma ordem que é o esqueleto da nossa história. A gente está contando um tempo cronológico. Então, o que eu pensei? Eu vou separar a minha idade de 0 a 12 anos, de 12 a 15, de 16 a 18 e de 18 até o dia atual, que eu tenho 21 anos. De 0 a 12 anos é aquele momento que a gente lembra pouco da nossa vida, né? Mas eu anotei minha primeira memória, que foi no aniversário de 4 anos de idade. Eu lembro também de vender miçanga e os brinquedos que eu tinha na minha idade lá no condomínio que eu vivia. Eu estendia uma mesa e botava os brinquedinhos para vender. Eu também fazia massagem nas clientes da minha avó, que era pedicure, cabeleireiro. Eu fazia massagem para ganhar um dinheirinho extra também. E também jogava muito futebol. Era uma época ali que eu era mais magrinho, gostava de correr, gostava de jogar bola, enfim, era uma época que eu gostava bastante. Dos 12 aos 16 anos, eu lembro claramente que eu era um pouco nerd nessa época. Eu gostava de livro de curiosidade. Eu lembro de ir um pouco mais velho, perto dos 16, eu ajudava meus amigos nas provas, então eu fazia testes de provas, pré-prova para a pessoa treinar, e também vendia resumo ou mandava resumo em um WhatsApp para as pessoas. Eu gostava muito disso, dessa didática, me fez um pouco dessa arte de fazer vídeos online também. Porém, foi um tempo que foi um pouco difícil porque eu mudei de escola, e nessa transição de escola eu não me adaptei à escola nova e eu me senti muito perdido. Até quando eu voltei para a escola que eu gostaria, depois de sair dessa escola que eu não me adaptei, foi um momento muito difícil, que eu não tinha ambição na minha vida. Eu me sentia muito perdido, minha vida era feita para jogar bola e passar com uma nota mínima na escola. Eu nunca me adaptei muito bem a essa realidade, a essa estrutura, apesar de gostar muito de estudar. Eu gostava de estudar as coisas que eu gostava realmente. Então eu me sentia muito perdido, eu não tinha ideia nenhuma, não tinha clareza do que eu queria fazer da minha vida, eu não sabia nem o curso de economia como era, não pesquisava, não tinha interesse nenhum. Foi um momento ali que eu me senti muito perdido, lá próximo dos 16 anos de idade, quase para os 17. Então, dos 16 ao 18, que é a próxima categoria que a gente vai falar, teve um grande evento na minha vida, talvez o maior até hoje, que foi: eu fui morar fora por um ano lá no Canadá, em Winnipeg. Tem vídeo falando sobre isso aqui. E pra mim foi assim uma experiência de transição completa do jeito que eu enxergava o mundo. Eu entrei no Canadá de uma maneira e saí de outra maneira. Até quando eu cheguei na escola, depois que eu voltei desse um ano de Canadá para me formar, eu voltei no final de 2017, eu já me formava em 2017. Então foi muito rápido, eu fiquei só 6 meses para me formar com minha turma e eu senti que eu era outra pessoa, eu não estava me adaptando legal quando eu voltei.
eu sinto que quem teve essa experiência de intercâmbio também sentiu essa dificuldade de adaptação depois de se formar lá no exterior. Mas eu lembro que no Canadá, em geral, me marcou muito a saudade do Brasil, principalmente que estava correndo todo aquele burburinho político. Bastante coisa do impeachment, né? Depois muita coisa de política, muito debate. O Facebook tá ali bombando, né? No seu ápice ali dos debates políticos, eu adorava. É uma coisa que eu ficava querendo discutir com pessoas, com família. Eu adorava política e discussão. Foi um dos gatilhos que me envolveram para estudar economia. Então foi aí que eu decidi estudar economia. Eu estava entre psicologia e economia, mas a política no geral me levou para o caminho da economia, que eu agradeço porque foi muito bom. Claro, vou deixar a psicologia ali para um segundo momento, mas vou fazer também. Então, percebe aqui que eu já estou falando pontos de altos e baixos, pontos ali de eventos grandes que marcaram minha vida, já estou contando com você com um viés ali de storytelling. Mas você pode fazer mais básico. Viajei para os Estados Unidos, pode ser um pouquinho mais básico. Aí logo em 2018, quando começou, antes, com 17 anos de idade ainda, que eu faço aniversário lá em abril, eu entrei na faculdade. Então já com 17 anos, então nessa transição, eu voltei do Canadá em menos de um ano, eu já tinha me formado da escola, já tinha entrado na faculdade de economia. Então foi assim, uma transição enorme na minha vida que eu ainda tava um pouco assim, parece que tomou uns 2 socos na cara e você levanta meio atordoado, você não sabe o que tá acontecendo. Eu lembro de quando eu voltava do Canadá, eu não reconhecia meu quarto, não reconhecia as pessoas direito, era muito estranha a sensação. E acho que até a época de entrar na faculdade eu tava um pouco baqueado. Entrei na faculdade, cara, uma das primeiras coisas que eu fiz, que era uma faculdade nova, era a primeira turma, que foi o IBMEC, como vocês sabem, eu fundei o diretório acadêmico. Isso com 18 anos de idade, fiz muita merda, deu errado pra caramba várias coisas, mas no geral foi uma ótima experiência que me ajudou muito. Eu de vez em quando conto isso em algumas entrevistas empresariais. Também com 18 anos de idade eu comecei a namorar, um namoro que perdura até hoje, né? Então já dá 4 anos, desde o primeiro dia da faculdade ali, eu já estava envolvido com essa menina que tem um canal e vocês já sabem onde acessar. Calma que vai fazer sentido, a gente tá chegando na parte final agora, que é uma parte que teve muitos eventos, que é a parte atual, é a parte que eu mais me recordo, né? Obviamente, pela minha idade e pelos grandes eventos que marcaram a minha vida, que é dos 18 anos até os 21, meu atual momento na minha vida. Eu lembro que eu reprovei em estatística, mas um ano depois eu virei monitor de estatística, né, meio que pra dar um jeito, eu voltei, eu dei um turnaround na minha vida no geral, de como eu estudava na faculdade, me tornei um bom aluno lá dentro. Eu também consegui meu primeiro emprego durante esse momento na XP, como vocês sabem, fui pro Safra, depois fui para uma startup, mas lá no Safra eu me senti um pouco deslocado, estava num momento também que eu me sentia muito perdido, decidi criar o canal no YouTube, que foi também um momento que eu sempre uso em entrevistas, porque eu acho que é muito legal esses projetos que a gente faz fora da empresa no geral. Bom, larguei o Safra sem nenhum emprego, sem nada, depois eu fui trabalhar numa empresa já efetivado. Nessa empresa eu passei por 2 áreas, depois eu fui trabalhar na área de marketing, que é uma área que eu tô hoje, que é muito diferente de tudo que eu já trabalhei antes. E é isso, esse é o momento que eu vivo hoje. Como que a gente vai fazer então para contar uma boa história? Primeiro você vai fazer o highlight de momentos mais importantes. Porque, por exemplo, minha primeira memória, quando eu tinha na festa de 4 anos de idade, eu não vou botar isso e falar isso numa entrevista de jeito nenhum. Eu vou marcar só os pontos que eu tenho boas memórias e boas histórias. Histórias que eu consigo brincar de emoção, falar de nostalgia, falar de ambição, de sentimento de perdido, de vazio, porque esses são sentimentos que eu sei que você sente e outras pessoas também sentem. Então se você pegar essas emoções bem cruas das pessoas, com certeza isso vai te ajudar a montar a sua história. Vou te ensinar como eu faço a minha. Então na XP eu lembro disso muito claro no processo seletivo deles, eles me perguntaram um pouco para contar sobre mim e eu tinha feito o highlight. Eu entrei no site da XP e vi assim, quais são os valores deles? Ah, mente empreendedora e sonho grande. Legal, então o que eu posso contar dessa minha história que reflete um pouco desses 2 valores? Putz, eu quando criança vendia brinquedo. Legal, isso é um empreendedorismo. Putz, sonho grande, eu me sentia perdido e me achei depois do choque do Canadá. Então olha aqui como eu tô brincando com as emoções. Eu tô contando que desde criança eu tenho essa veia empreendedora. Então eu falo assim, toda vez que eu começo a reunião, me conta mais sobre você. Falo assim, nossa, eu sou filho de vendedor. Eu quando criança eu já vendia meus brinquedos, eu queria juntar meu dinheirinho. Depois quando eu cresci eu passei por um momento ali um pouco perdido, que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Até então que eu tive um choque, fui morar fora no Canadá, que realmente ampliou minha visão de mundo, foi uma experiência inacreditável pra mim. Depois quando eu voltei do Canadá de novo com o baque, né, aquele choque cultural que a gente vê de volta no Brasil, mas me senti com um propósito. Com o propósito da parte de educação e com a parte de finanças também. Eu me envolvi muito com economia, entrei para o curso de economia porque eu estava muito envolvido no debate político. Estudei economia, achei vertentes que eu nunca achei que eu ia gostar, como matemática. Então realmente abri meus horizontes e depois eu comecei a empreender, abri o diretório acadêmico. Aí vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Você viu que eu brinco?
Eu falo um pouco de nostalgia quando era pequeno para mostrar os valores enraizados em mim. Depois eu falo um pouco sobre meus baixos, né, meus pontos baixos da vida, que eu me senti perdido. Isso é muito bom para você usar numa história, para você brincar com a emoção das pessoas. As pessoas são movidas à história. Se você conseguir contar uma história que reflete uma emoção, que a pessoa consiga sentir através do seu poder de fala, isso seria fantástico. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Então cada pedaço, e eu vou mudando isso, se eu ver uma empresa com valor diferente, eu posso reestruturar minha história para um valor diferente. É claro que em nenhum momento eu vou inventar uma história que é mentira. No máximo a gente só conta ela de uma forma um pouco diferente, mas eu não vou inventar uma história do zero. Eu nunca faria isso, porque aí você está mentindo e não é algo legal de se fazer. E se você puder envolver humor na sua história também, é legal. Então, uma criança que vende brinquedo, não é muito assim, a criança quer brincar com o brinquedo, então eu estou revertendo uma ideia tradicional, que a criança brinca com o brinquedo, eu vendi o brinquedo. Isso assim, no momento de tensão de entrevista, todo mundo um pouco tensionado, você acaba soando assim, ó, tô tranquilo, fiz uma piadinha aqui leve, não fui muito alto, uma piada muito ácida, e aquela risadinha descontraída, não é engraçado, mas tira aquela risadinha, o sorriso da pessoa. Então você tem que sentar agora, fazer essa ordem cronológica, pegar os pedaços e tentar construir uma história a partir disso. E deixa uma ou duas histórias de backup, assim, essas duas eu não vou contar. Eu só vou contar se encaixar no contexto atual da minha entrevista. E não é na primeira entrevista que você vai sair, contar essa história, meu Deus do céu, você é incrível, contou a melhor história do mundo. Não é assim. Provavelmente você vai errar, você vai travar em alguma parte, não vai soar tão bem, tão natural quanto deveria. É até você encaixar o seu jeito. Então treina com outras pessoas, treina com amigos, com família, com alguém da sua confiança, que eu acho que vai ser bem importante para você. E aqui vem uma das partes mais importantes. Lembra da parte que eu falei que as pessoas só falam características, eu sou resiliente, sou confiante. Em nenhum momento do meu pitch eu falei isso. Eu transmiti meus valores baseado na minha história. Isso retrata muito mais confiança. A pessoa que está ouvindo fala assim, ele não está me falando um valor solto que ele tem. Ele está mostrando uma história que representa o valor que ele quis falar. Você não precisa demonstrar, eu sou resiliente. Não, eu me adapto bem a mudanças porque eu voltei do Canadá, senti uma dificuldade no começo, mas eu consegui depois dar a volta por cima e me mandar bem. Então eu sou uma pessoa resiliente. Você está vendo como as histórias estão incrustadas nos valores que você tem? Você não precisa deixar claro isso na hora. E outra coisa, não usa um tom monótono. Normalmente, quando você pega uma entrevista, você não é o primeiro, né, da entrevista a falar, você tem várias pessoas que vão se apresentar antes. Repara que a primeira pessoa que falar, muito provavelmente ela ancorar as pessoas seguintes. Então a segunda pessoa vai imitar o mesmo jeito da primeira pessoa. E assim vai, o terceiro vai imitar, todo mundo vai falar daquele mesmo tom, aquele tom monótono, vai manter a mesma estrutura, nome, idade, faculdade, e você já pode entrar e quebrar o padrão. E quando você quebra o padrão numa entrevista com várias pessoas, o recrutador ele vai parar de olhar para todo mundo, ele vai olhar para você. Vai assim, aquele cara contou uma história diferente. Ele quebrou o padrão que estava todo mundo fazendo. E muitas vezes, pelo nosso nervosismo, a gente não sabe. Por isso que eu recomendo aqui um vídeo sobre vieses no processo seletivo que você tem que assistir urgente, que é muito importante. Se você gosta desse tema de comunicação, como se comunicar melhor, como transmitir as suas ideias, eu sinto que eu posso te ajudar e eu gostaria de fazer mais vídeos nesse sentido para vocês. Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em ajudar. Por esse vídeo é só e tchau.